Pessoal, eu tô sempre indicando livros aqui, mas hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui. Vamos em Lucas. Eu quero trazer um assunto que a gente está vivendo muito. Parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu, pessoas de todas as cidades vieram até Jesus e ele disse, por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu em meio aos espinhos. E os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 4 ao 8. Só que então, gente, os discípulos vão até Jesus para perguntar, porque eles não entenderam a parábola. E aí, do versículo 11, ele explica o significado, ó. Explicação da parábola, versículo 11 em diante. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E essa parte é a que a gente vai pegar hoje. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os frutos não chegam a amadurecer. E aí ele vai falar aqui a parte que caiu em boa terra. Esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Sempre que a gente escuta as parábolas, a gente que é cristão, sempre acredita que a gente está naquela semente boa e tudo mais. Só que, se a gente observar hoje, o que mais está acontecendo aqui no Brasil, que é um dos países que mais tem ansiedade. Qual é a sensação que a ansiedade traz numa crise, gente? Não é sufocamento, falta de ar? E se a gente for parar para pensar, a ansiedade, eu sempre falo, não é falta de fé, gente. Tem muito cristão com ansiedade. Eu tive ansiedade de crises de falta de ar. Qual que é o problema? Que a gente tem a fé nos lugares errados. Fé em busca aqui, ó, de prazeres dessa vida. Não posso deixar faltar nada. Eu tenho que ter não sei o quê. Preciso viajar. Eu preciso comprar não sei o quê. Meus filhos precisam de tal coisa. Aquela preocupação constante, aquele consumismo. Olha só. A parte que caiu entre espinhos. Será que a gente não tá deixando espinhos crescer junto da nossa fé, gente? Esses são os que ouviram e no decorrer dos dias, não é logo assim, né? No decorrer foram sufocados com as preocupações. O que é ansiedade se não preocupação com o futuro? Preocupação com falta, preocupação com escassez, medo, gente. As riquezas e os prazeres desta vida. A gente está vivendo um tempo em que, infelizmente, em alguns lugares, não estou aqui para falar de placas de igreja, tá, gente? Se prega muito a bênção, a prosperidade, né? Só que eu lendo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, gente, teve uma parte que o Senhor falou para não esquecer dos pobres, porque sempre haverão pobres na terra. Então, se sempre haverão pobres, vocês concordam que nem todo mundo vai ser rico e que tá todo mundo correndo atrás de uma coisa, que criou até aquela coisa que até os 30 eu tenho que estar com a vida feita? Por que a gente tem que estar com a vida feita até os 30 se a gente tá aí com coisa de vida de 80, 100 anos?
Se eu vou viver até os 80, 100 anos, por que minha vida tem que estar resolvida aos 30? Aquela preocupação, aquela ganância, aquela corrida. Ai, porque eu não tenho. Se eu tenho a faculdade, eu tenho que fazer após o mestrado, doutorado. Ai, eu não tenho isso, eu tô sempre correndo. Por quê? Será que a gente não tá deixando esses espinhos crescerem junto da gente? A parte que caiu entre os espinhos, esses não, que são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Ou seja, a pessoa começou a dar frutos perante o Senhor, mas não conseguiu amadurecer por conta das preocupações dessa vida, gente. Pra gente observar que às vezes a gente tá deixando essas sementes, esses espinhos crescerem no lugar da nossa fé em Deus, né? Fé e esperança no amanhã, sem essa preocupação de querer ter o controle. A ansiedade é a nossa necessidade de ter o controle sobre todas as coisas, e a gente não tem o controle sobre nada. É muita exigência conosco mesmo, é muita intolerância a frustrações, né? Sempre fazendo metas, criando, e quando não dá certo, fica muito frustrado, não tem tolerância à frustração. É uma exigência pessoal, uma exigência com o outro, é uma preocupação. Então, a Bíblia nos alerta sempre, né? Eu sempre tô aqui estudando, falando de livros, livros e mais livros, mas tem coisas que já estão aqui, há anos pra gente, né? E conta aqui se você é uma pessoa ansiosa, se você sentiu que alguma dessas partes falou com você. Deixa aqui pra mim.